Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal e eu queria falar hoje sobre o quê? Mais uma vez sobre transporte executivo. Gente, esse tema não vai parar de ser falado aqui nesse meu canal. E hoje, quem está aqui comigo? Trouxe o Marcos Magalhães, da Max Mobilidade. Ele é fornecedor de mercado, atende São Paulo, Campinas, né, Grande São Paulo, e está há alguns anos trabalhando nesse segmento e prestando serviço para empresas como a TG Mob, hoje no mercado. Marcos, obrigado por ter vindo, por ter aceitado, né? Que você não gosta de aparecer, né? Não tem tantos problemas, mas agradeço a oportunidade. Eu acho que esse tema aqui, essa bandeira que está sendo levantada pelo Leandro, é uma bandeira que a gente já vem balançando ela ao vento há muito tempo, e essa coisa de colocar luz, mídia, eu acho muito válido. E esse nosso bate-papo acho que vai ter alguns esclarecimentos também, contar um pouco da história do que está acontecendo, acho que vai ser bem legal. Eu te conheci na época logo quando eu cheguei em São Paulo, foi na época que a gente estava na Blovex, né? Você era diretor lá, né? Eu acabei entrando como diretor financeiro na época. Não foi isso, mais ou menos? Ou você já tava na Blovex antes? Eu vou contar um pouquinho da história do começo da Bluevex, Tá que bom, a boa. gente tinha alguns grandes revoltados do segmento com a história de apreensão de veículo e tal. E um dia surgiu a situação, estamos em Congonhas aprendendo veículo, e eu e um colega, a gente se falando tal, pegamos o carro e fomos para Congonhas para o momento da fiscalização e tal. Conversamos com alguns fiscais, eles se ensaboaram e tal, falaram, olha, isso é com o diretor da DTP. Eu e esse amigo, Paulo Rício, ele também é do segmento, nós fomos até o DTP, batemos na porta, por muita sorte fomos atendidos. E lá, quando o diretor nos atendeu, por sorte também, a sorte não vem sozinha, né? A gente tem que ter a perseverança. E lá a gente entendeu que, como CNPJ, ia ser muito mais difícil trafegar nos órgãos públicos, Secretaria de Transporte, na Câmara dos Vereadores. E ali a gente começou a rabiscar uma associação. Encontramos depois o João Pim, que também é um dos que estão lá no berço de tudo. E, por um acaso, nós três nos encontramos, estava num evento receptivo em Guarulhos. E ali a gente marcou uma primeira reunião, enfim, a Blovex nasceu mais ou menos daí. Então você está desde o início, praticamente, da Blovex. Você Da que da fertilização, da sementinha na fertilização. terra. Eu achei que era só o João. Eu não Não. sabia dessa história. Quando eu falo a palavra João Pim, resiliência, são palavras que andam muito juntos, porque ele foi o senhor resiliência nessa busca, que é quase que infinita, né? Da regulamentação do transporte executivo em São Paulo. E como que foi a primeira visita que vocês fizeram lá no DTP? Tá. Isso foi quantos anos atrás? Só para fazem uns 10 anos, 10 12 anos, anos. 12 anos. Não sei exatamente. Antes disso, você estava no mercado, tinha problema de fiscalização aqui em São Paulo, sempre teve, mas era menos. O que aconteceu? Como é que foi isso? Assim, eu estou há 16 anos no mercado e esse problema sempre teve. E eles são como umas ondas, assim, às vezes ele vem com mais intensidade, eles lembram da gente, e por vezes a gente fica mais esquecido. Mas é um ciclo, toda vez que vem com mais intensidade, causa aquele transtorno no segmento, todo mundo se falando, olha, está tendo fiscalização. Mas aí vem o grande motivo da revolta pessoal, porque nós somos uma empresa, nós transportamos as pessoas que movimentam a principal engrenagem da economia do Brasil, e somos tratados como um subserviço. E na verdade não, no mundo inteiro existe esse nosso serviço. E tem países, ou alguns estados americanos, por exemplo, que tem uma placa específica para o nosso segmento. E nós estamos buscando uma simples regulamentação, uma coisa que me revolta muito. Patinete chegou, foi regulamentado. Agora, recentemente, um mototáxi foi regulamentado em São Mototáxi Paulo. regulamentado. Extremamente perigoso, eu não estou, assim... conseguiu. Tem os prós, os contras, não quero entrar nesse mérito. E a gente tem, assim, todos os requisitos para estar rodando redondo e, não sei, assim, muita energia foi colocada nesses, principalmente 12 anos, não só da minha parte, mas existe agora, mais recentemente, você colocando muita luz em cima disso, acho muito legal isso aí. E existe uma dificuldade do caminho do poder público que é inacreditável. O que a gente entendeu? Quando existe o clamor público, Uber foi um grande exemplo. Ia todos contra, mas hoje a gente não consegue mais viver sem. Uber não, né? Transporte por aplicativo. A gente não consegue mais viver sem. E se tivéssemos um clamor público, com certeza a gente estava regulamentado há muito tempo. E hoje você está ajudando a trazer, divulgando, colocando isso para o mundo ver, né? Mas quando isso no passado, há 10, 12 anos atrás, vocês pegavam, tinha mídia nisso?
Ou vocês só batiam na porta do DTP, da SP Trans, vocês iam na Câmara dos Vereadores? Como que era feito isso por vocês? Entendi agora. Então, era muito trabalho de muito formiguinha. Então, a gente ia no DTP, conversava com o diretor, aí a gente dava um passinho para frente, a gente entendia que era pouco, batia na porta da Secretaria de Transportes, conseguia, com alguma dificuldade, ter a reunião com o secretário de Transportes, e foi na Secretaria de Turismo, Câmara dos Vereadores, na Alesp, Assembleia Legislativa, falar também com o deputado estadual. Então, a gente foi amarrando por todas as pontas possíveis. Mas, por mais que a gente fizesse toda essa... cercar, né? Mas sempre tinha algum espaço que vazava ali o líquido nosso precioso, que é a regulamentação, e não acontecia. A gente já bateu a gente teve, acho que há uns 6 anos atrás, depois de muitas reuniões, tivemos uma minuta com a nossa regulamentação, onde foi feita a 4 mãos, não, mas a 16 mãos. Foi um funcionário de carreira, não vou lembrar o nome, do DTP, que ajudou a desenvolver essa minuta, e com alguns regramentos que não eram ilegítimos entre todos os players do transporte executivo, mas era uma solução, pelo menos o primeiro passo. E nessa foi a oportunidade que nós conseguimos mais empresários no nosso segmento reunir num único ambiente, que foi a gente buscando essa regulamentação. A gente ficou a meio milímetro de conseguir essa bendita assinatura para falar o nosso troféu. Isso foi que ano? Foi 2020, 19? Um pouquinho antes da pandemia. 18? Acho que 19, 20. Então foi bem próximo mesmo essa minuta. E aí, por algum motivo, em algum lugar, travou. E a gente não conseguiu. Foi muito frustrante. Nós colocamos, eu acho que todos os principais players nessa reunião, nessa vez. Muitos médios, bastante pequenininhos, todos do mercado interessados para buscar essa regulamentação, né? E depois disso foi um balde de água bem gelada, porque a gente lutou muito para conseguir, muito mesmo. Foram muitas horas de dedicação, porque quem está atrás disso são os empresários do segmento. Então a gente coloca muita energia e acaba deixando a nossa empresa um pouco de lado para buscar essa regulamentação comum. Você faz isso. Então, quando veio essa não assinatura final, que eu já nem sei mais quem estava faltando, tanta assinatura que já tinha, mas não aconteceu, deu uma desmotivada, porque a gente colocou muita energia e não aconteceu por muito pouco. Mas as pessoas que lutaram, todos ficaram mesmo. Depois, eu acho que vai passando o sentimento da frustração de não ter conseguido, a gente vai esquecendo, né? E voltamos de novo, novamente, a remar os barcos, aí veio a pandemia, você lembra muito bem, que a gente conseguiu se reunir bastante online, conseguimos, assim, equalizar bastante ideias, e não conseguimos ter reunião com o pessoal, porque não estava acontecendo reuniões, né? Mas amadurecemos bastante, ele foi muito legal nesse ponto também. Então, assim, nós já surfamos ondas boas, médias, sem onda nenhuma, né, tudo paradinho, mas passamos bem perto dessa vez e agora parece que estamos de novo chegando. Como é que está hoje? Como é que você vê a operação em Congonhas? Está acontecendo, não está? Você sentiu isso? Seu dedo vai sempre na ferida, assim, né? Operação em Congonhas. Então, assim, é muito comum a gente embarcar e desembarcar passageiro lá. Congonhas é um dos principais aeroportos do nosso país. Então, vai um carro nosso com passageiro desembarcar, é sempre um frio na barriga. Se tiver operação de fiscalização, estamos sujeitos a ter o carro apreendido. Isso é um grande motivo da revolta, ter um carro apreendido. Nós trabalhamos corretamente, nós temos os vínculos necessários com o nosso contratante, que a grande maioria das vezes são empresas, que é o B2B. Então, assim, é muito revoltante você fazer tudo certo e em algum momento você ter a sensação de ter que fugir. Isso para mim é inadmissível. E aí me causa até um pouco de revolta, assim, porque vamos imaginar a situação. O nosso motorista encosta lá em Congonhas, o passageiro desembarca e vem uma abordagem normalmente DTP, junto com algum agente policial. E aí eles colocam o passageiro numa situação vexatória, o motorista, e aí parece que a gente está praticando um crime, e não é um crime. Nós estamos trabalhando, pagando imposto, gerando riqueza. É muito revoltante isso. E a gente pode perder cliente. Eu vou falar pela experiência da TG Mob, o nosso último carro que foi apreendido, que até então a gente também, até acontecer esse ano, a gente nunca teve carro apreendido, a gente quase que eu perdi um cliente, porque a passageira, ela falou na hora com a empresa dela, que era uma empresa multinacional, e assim,
parece que você está cometendo um crime, porque você chega GSM de um lado, GSM do outro, todo mundo chega para tirar o passageiro, para aprender, para perguntar ao motorista, abordar o motorista. É uma situação realmente vexatória, né? Como você vai explicar para o cliente? Falar, olha, minha empresa não está irregular. É que a legislação municipal não deixa a gente se regularizar. Eles não Nenhuma entendem, não tem empresa, como saber. nenhuma empresa do nosso segmento tem uma autorização formal, e no mundo inteiro, eu estou falando de São Paulo, né? Uma das maiores cidades do planeta. A gente não tem uma regulamentação para trabalharmos dentro de um regramento que seja criado pelo poder. Nós queremos regramento, estamos buscando isso aí. E não estamos conseguindo. É bem revoltante. Você já teve veículo apreendido em Congonhas? Aí, assim, vem um fator sorte. Eu sou católico, então eu conto muito também com essa questão da fé. E existe também uma orientação para os motoristas. Olha que é quase vergonhoso, mas é necessário. Então, assim, qual a orientação e treinamento? Chegou em Congonhas, verifique se tem DTP e GCM, ou Polícia Militar, junto. Se tiver, se o passageiro for embarcar na Gol, infelizmente você não vai deixar na porta da Gol. Vai até a TAM, vai até mais para frente, mas fica longe. A TT desembarcar o passageiro e o agente não chegar perto. É constrangedor, mas se tornou necessário. Então hoje, porque existem grupos, né, de transporte e tudo isso. Então hoje a galera meio que já sabe isso, a não ser que são desavisados. Então, cara, na sua visão, assim, né, o que é aceitável para uma pessoa fazer? O que é um serviço de transporte executivo? O que precisa ter de diferente dos outros modais? Quando existe uma necessidade, vamos imaginar a situação. Está vindo aqui um CEO, um CFO de uma multinacional que vai precisar fazer algumas reuniões em São Paulo, em Campinas, enfim. Ele chega aqui, ele não vai pegar um táxi. Os taxistas, como é que ele vai ter certeza que o taxista vai se comunicar com ele? Em Uber também é a mesma situação. Ele vai querer um motorista muitas vezes bilíngue, ou não. Um motorista que seja contratado pela empresa dele, que vem com uma referência que traz a segurança, porque em torno dessas pessoas existe um valor financeiro realmente muito grande. A pessoa física, a pessoa humana não vale mais do que eu, não vale mais que você, mas ele traz muito valor agregado em torno dele. Então, ele quer ter a certeza que, muitas vezes num blindado, ele vai poder abrir o notebook dele, não vai ter problema de quebrar vidro, que é uma situação de segurança que nós temos. Tem receptivo, tem coordenação. Quando é evento grande, tem o pessoal lá receptivo, o motorista aguardando, fazer os contatos todos muito coordenados, tudo muito sincronizados, e nada vem sozinho. Tudo isso é muita gente trabalhando por trás para entregar essa qualidade. Para entregar qualidade, né? E por exemplo, hoje, além disso, o transporte, né? O modelo do carro, o carro novo, né? Então, assim, seguro, tem toda essa parte que também precisa. Seguro para os passageiros. Seguro para os passageiros, que é exigência. Assim, a postura, costumo dizer que o motorista de transporte executivo, ele tem que ter o perfil. Vou até exagerar um pouco, assim como o médico tem que ter o perfil, eu não tenho perfil para ser médico, mas o motorista de transporte executivo, ele tem que ter o perfil. Você acha que agora, no passado, a gente não tinha tanta mídia em relação a isso, né? Tô brigando para a gente tentar cada vez mais ganhar inclusive no TikTok tá bombando, o povo falando, a galera acha que a gente é ilegal, aí eu fico respondendo, tento ser polido, mas agora eu já não sou mais polido, porque não, legal é táxi, eles não entendem o nosso trabalho, né? E tem muita gente que tem dificuldade de entender transporte executivo. Acha que o passageiro do transporte executivo, ele é o mesmo passageiro do táxi, não é. Não é, perfil é diferente. Né? Não é igual do aplicativo. Pode acontecer de pegar uma vez ou outra, mas no dia a dia de empresa, não é. Quem contrata a gente é B2B, eu não trabalho para pessoa física. Exatamente isso. Né? A gente trabalha para B2B. Então, esse é o diferencial. Você acha que agora, em 2026, com essa mudança de eleição e a gente jogando essa visibilidade nisso, a gente pode ser o momento ideal para essa regulamentação? A mídia, quando faltou o clamor público, talvez a gente não tenha o clamor público, mas isso que você vem fazendo, vem trazendo, colocando o holofote em cima, colocando a luz. Então está saindo só da conversa dentro das salas de reuniões que nós historicamente temos, e agora está abrindo mais. Então, o que a gente vê agora? Em conversas com pessoas do segmento, olha, você viu lá que aquele cara do Leandro, o cara desse de móvel, você viu que ele está postando? Pô, será que vai dar? Então, assim, está gerando repercussão. E é isso que a gente precisa de repercussão. A gente já tentou programar, uma vez na Conferência da Câmara dos Vereadores, juntar lá 150, 200 carros, tal, para poder trazer luz antes da mídia social. E nós não conseguimos juntar os carros, o pessoal trabalhando, não conseguimos.
Mas era uma forma. Agora, uma forma muito mais civilizada, muito mais organizada. A gente não vai atrapalhar. Um dos problemas é você parar um monte de carro, você atrapalha São Paulo. Não, nosso objetivo, nós não queremos atrapalhar a cidade. Então, Até porque a gente precisa trabalhar, ganhar dinheiro, né? muita gente está na rua fazendo isso. Então, bater nessa tecla através do canal da mídia social, eu acho sensacional. Né? Já que a gente não consegue a Boa. grande mídia aberta, vamos para o nosso trabalho formiguinho. Mas estamos lutando para conseguir essa grande mídia aberta. Em breve a gente vai conseguir. Max, obrigado por compartilhar a sua visão e um pouco da sua experiência, o que você enxerga do mercado. E para você que está curtindo o canal, não esqueça ativar o sininho, fazer inscrição e me seguir nas outras redes sociais, porque ainda vem muito conteúdo sobre transporte executivo. Enquanto eu não conseguir essa regulamentação, eu não vou sossegar.